Boa noite! Tá aí, estamos nós mudando o horário da live. O pessoal já está acostumado com o horáriozinho do meio-dia, mas fiquem atentos quando for live com convidados, porque eu tenho também que me adequar à agenda do convidado, né? E aí, às vezes, ao meio-dia não fica possível para a pessoa. E hoje nós temos esse convidado para lá de especial, que é o Dr. Francisco de Biasi. Nós temos já várias lives. Quem quiser assistir lá no YouTube, o nome do canal é Física Quântica para Todos. Tem várias lives lá. Olha, o Dr. Francisco já chegou, deixa eu mandar o convite para ele. E aqui no Instagram também. Nós vamos conversar desse tema que nunca termina, claro, não vai terminar numa live. Oi, doutor Francisco, tudo Oi, bem? tudo bom? Seja bem-vindo. Então, estava falando aqui que nós já fizemos outras lives, né? Quem quiser Hum, assistir. Mas esse tema é um tema super extenso, né? Aqui na live a gente dá só uma pincelada é e verdade. vai dando mais dicas aí pro pessoal, né? Vamos falar do tema do nosso livro, né? Isso! E agora a gente está aí nesse momento super importante, que enfim o nosso livro ficou pronto. Quer dizer, da nossa parte já estava pronto há um ano, né, doutor Demorou Francisco? um ano para sair esse livro, hein? Demorou um ano. Esse parto, essa gestação passou os 9 meses. Foi um ano. E você está em Piabas? Como é que tá o Tô, frio aí? Já tô em chegou? Piabas. Tô Já aqui naquele chegou? salão onde você jantou. Ah, que É delícia, um que sono no legal. ar. É, que bom. Então, doutor Francisco, a gente teve, né, essa aspiração de criar um texto que fechasse um pouco mais esse tema, né, da física quântica, da consciência, da neurociência, que eu acho que é assim um casamento perfeito, né? Porque eu já vinha no meu, quer dizer, você começou primeiro, né? Você já vinha no seu trabalho, na verdade, usando a física quântica, né? Você, É você verdade. É, e uma coisa pesquisou, né, interessante, por sabe? conta própria. Eu, você sabe que eu sou autodidata em física quântica, né? Não, mas você está de parabéns. Coisa impressionante, porque as pessoas acham física quântica a coisa mais difícil do mundo. Mas eu fui entrando devagarzinho, fui lendo os pais da física quântica. O ideal é você ler os pais, sabia? Eu É li verdade. livros do Schrödinger, do Einstein, do É verdade. Heisenberg, do Bohr. E aí você se inteira da Uhum. filosofia que está por trás da coisa. Uhum, é isso aí. Então, e o doutor Francisco já vinha, né, fazendo esse trabalho, na verdade, com a física quântica, com a neurociência, com a teoria que ele acabou criando no meio disso tudo. E quando eu conheci o trabalho do doutor Francisco, foi uma bênção, né? Eu falei, ai, que bom! Isso, Alguém que isso, isso foi quando você estava ainda no Paraná? eu tava. Não, eu já estava em Volta Redonda, já foi Ah, quando eu estava escrevendo o Quanto Primordial. Já estava em Volta tá. Redonda. Estava terminando de escrever, porque eu comecei a escrever em Curitiba e terminei em Volta Redonda. E, e aí eu falei, poxa, né? Que maravilha essa convergência. E nesse trabalho, a gente busca dar um olhar mais bem embasado, né? Eu acho que ficou bem bacana Ah, foi. E essa olha, para mim proposta. foi uma agradável, uma enorme surpresa. Que você entrasse em contato, que a gente pudesse debater sobre isso, né? Aham. Porque pouca gente, durante essa minha jornada de neurociência quântica, pouquíssimas pessoas eu conseguia trazer para olhar e aprofundar nesse assunto. É verdade.
E os poucos que eu consegui entrar em contato através da internet, então, você foi a única mulher. Foi ótimo. Que Tá dá uma outra vendo visão, só? ainda mais sendo budista. Olha que Você beleza, né? consegue fazer uma convergência das coisas e uma receptividade enorme. É. Aquelas Não, mas coisas. eu imagino, porque você sendo uma pessoa da área da neurociência, você pode até ter colegas para falar de neurociência. Agora, você encontrar alguém para falar de física quântica que você Pois é, estudou por conta própria, exatamente. só encontrando Ainda mais um que a minha ideia, físico. vamos dizer assim, se baseia em eu ter subido em cima dos ombros do Sir John Eccles, que ganhou o Sim, prêmio Nobel de Medicina e que é. não é falado dentro da faculdade de medicina nem na É incrível, pós-graduação. É né? impressionante. É. Né, justamente porque a ideia dele, que é a tal da teoria quântica dualista interacionista, por ser dualista, não é materialista, Uhum. alijaram ele de dentro das universidades, que são materialistas, né? Uhum. Não, então, por isso a importância da gente trazer esses temas, né? A gente realmente tem que trabalhar, tem que colocar isso, né, pro público. E as pessoas estão cada vez mais atentas, né, de Está todo absorver. mundo interessado, todo mundo está ouvindo falar. A mídia está falando muito em física quântica, apesar de não aprofundar muito, mas aí as pessoas começam a ficar todas de orelha em pé. O que é isso? Como é que É. isso tem a ver com espiritualidade, principalmente, né? É. Não, e é uma realidade hoje inescapável, porque a física quântica já tomou conta, né? Então, não adianta a gente chegar na escola, querer ensinar os alunos aquela física clássica. Eles não estão, não é isso que eles vivem. Exatamente. Eles vivem dentro da física quântica o tempo inteiro. E assim, dentro da sua parte, né, lá no livro, porque o livro começa com a minha parte da física quântica, né, onde eu tento trazer o leitor assim para esse universo, né? Um capítulo que eu gostei bastante foi O Coração da Física Quântica, que eu discuto mais a fundo a questão da dupla fenda, porque ali é onde os materialistas se pegam também, né? É. Que eles falam, não, não é a consciência que causa o colapso, Aliás, é o detector que a estava gente na... podia começar agora dessa maneira. Você começava, entra nesse coração da física quântica, Isso. faz as conexões que você, como budista, vê, e Uhum. depois passa para mim que eu continuo falando alguma coisa. Maravilha. Então vamos dar esse É spoiler bom você aí falar pro. nisso, porque realmente já está uma coisinha que já está na tua cabeça aí, resumida, sintetizada. Então. Então isso é uma pergunta recorrente das pessoas, né? Mas como é que é essa coisa da fenda dupla? É o aparelho que colapsa a onda de probabilidades, né? Então, nesse capítulo, eu coloquei variações desse experimento da fenda dupla. Tem uma variação que você com certeza já viu nos seus estudos, que é muito interessante, que é quando eles colocam uma lente convergente, Sim, né? aquilo Porque é ótimo. aquilo foi ótimo, né? Porque eles tentam, de tudo quanto é jeito, tapear o elétron. Isso. Mas a impressão que passa é que o elétron sabe que está sendo observado, né? Exatamente, mas ali, então, nesse capítulo eu trouxe, né, essas outras variações da fenda dupla, de modo que a gente consiga ver se a gente esmiuça aí esse tema, né, e tira essa dúvida de uma vez por todas. Porque é muito engraçado que eles falam assim, não, o que colapsa é o detector, tá? Mas se não tiver a consciência para ler o resultado do detector, o que o Exatamente. detector vai fazer? É Tem como que. o peixe, né, que está nadando dentro da água, É, e aí o outro peixe fala: ó, nós estamos nadando porque tem uma água aqui. Que água? Não tem água nenhuma.
Faz um resumo, detalha a experiência da dupla Flenda. A maior parte das pessoas pode ter ouvido falar, mas pode não saber com detalhes como é que ela é feita. A dupla fenda, né? Fala como é que é o anteparo, como é que Então, bombardeia. esse aí foi é por isso que o tema o título do capítulo é o coração da física quântica, né? Porque aí é que é essa dualidade onda-partícula, né? Isso que Exatamente. deixa os físicos intrigados, né? Porque isso aí por si só já é um tema que derruba o paradigma clássico cartesiano, porque o clássico cartesiano é endurecido, né? Ou a coisa é de um jeito, ou a coisa é de outro. É. E a dualidade onda-partícula já chega mostrando que eles vão ter que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não tem como definir se o elétron é onda ou é partícula. E pior ainda, essa definição só acontece depois da observação. Então, inverte, né, doutor Francis? Porque a física clássica acreditava em um mundo que já estava definido. Tanto faz ter alguém observando ou não. Claro. E a Sempre se física. achou que o observador era neutro, né? Exatamente, exatamente. E a física quântica mostra que é o oposto, né? Na verdade, a realidade se descobre no momento da observação, né? Não Aí existe a realidade objetiva sem não observador. existe. Não Isso é uma coisa de existe. maluco. Deixou todo mundo de cabelo em pé. Gente, por isso que os físicos, né, eles diziam, se você não está chocado com a teoria quântica, é porque você não entendeu ela direito, né? Preste atenção no que ela está falando. É uma mudança muito radical, né? E aí, na fenda dupla, né, o que acontece? Eles jogam lá os elétrons, achando, né, que os elétrons eram partículas, então, eles passariam por uma fenda e por outra, e fariam duas marcas, né? É o que se esperava. Mas os elétrons têm um comportamento ondulatório, eles se dividem, passam ao mesmo tempo pelas duas fendas, um único elétron se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. E né, os físicos falaram, não é possível, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. E no anteparo, depois, aparece um padrão de interferência de onda. A interferência de onda, exatamente. É isso que demonstra que o elétron se dividiu e passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Porque primeiro eles jogam lá um monte de elétrons, aí eles pensam, esse padrão de interferência deve ser porque tem muito elétron ao mesmo tempo, deve estar dando uma bagunça. Então, eles ajustam o emissor de elétrons para mandar um elétron de cada vez. E mesmo assim, o padrão de interferência aparece. Aí eles, né, falam não. Por quê? Porque eles querem algo que traga de volta aquele mundo clássico, né? Clássico, claro. Mas não traz. Aí eles falam, então vamos colocar um detector para ver por qual fenda o elétron passa. Só que aí, nesse momento, o elétron acaba com a festa. Aí ele... Isso é incrível. É incrível, né? Aí ele não se comporta mais como onda. Ele volta a se comportar como uma partícula, que é o que eles esperavam no início. Então, eu acho que o Brian Greene, que é um físico divulgador, né, para o grande público também, ele colocou muito bem no livro dele, que ele diz assim, quanto mais fundo nós vamos na esperança de voltar a encontrar a lógica cartesiana e clássica, a coisa só piora, só se afasta disso cada vez mais. Exatamente. Né? Porque você vê, se o elétron se dividir e passar pelas duas fendas já era estranho, eles foram tentar investigar isso mais a fundo, ficou mais estranho ainda, porque agora o elétron sabe que está sendo observado. Que diabo passaram é a ter que admitir que o elétron sabia que estava sendo observado. Pois é. E aí eles colocam, isso eu mostro lá no livro, né? Aí eles colocam o detector na fenda e aí eles desligam o detector. O detector está lá, só que uma hora ele está ligado, uma hora ele está desligado. Quando ele está ligado, o elétron se comporta como partícula. Quando ele está desligado, o elétron se comporta como onda.
Então, aí eles vão deixando a coisa cada vez mais sutil, né? Mas, gente, mas é o que eu falo para os alunos. Eu falo, gente, esses mesmos físicos, né, que são contra essa ideia da consciência, eles têm lá no livro deles a seguinte frase: as partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. É esse livro que eles abrem para montar a aula deles. E lá está escrito, não adianta. Se você tem a informação de por qual fenda o elétron passa, ele se comporta como partícula. Se você não tem essa informação, ele se comporta como onda, né? Mas, de qualquer maneira, se você for aprofundar isso, a informação está na mente. Então, Exatamente. tem relação com a Quem que mente. recebe a informação? A consciência. Então, quem que Exatamente. elabora, né, essa informação? A consciência. Aquilo se torna consciente, se torna, né? E pode falar, né? Uma coisa que deixou muita gente intrigado quando começaram a ler sobre isso, né? Que só quando estava sendo observado que o elétron era partícula, né? Uhum. Quando você não estava observando ele desligava ali o aparelho que observa, Isso. ele transformava em onda, passava como onda e dava um padrão de interferência de onda lá no anteparo. Mas as pessoas começaram a pensar o seguinte, alguns me perguntavam isso: mas se tem relação com a mente do observador, com a consciência do observador, quer dizer, a realidade, então, só aparece para a gente de uma forma objetiva quando você está com a consciência na jogada? E antes de surgir consciência no universo? O universo já existia antes de existir consciência. Uhum. Como é que as coisas existiam, então, no universo, se a consciência é que está provocando o chamado colapso da função de onda, né? Eles Uhum. deram esse nome porque não tinha como explicar isso, né? Porque esse nome é um nome louco, né? Colapso da função de onda é uma equação, pô. Como é que uma equação, né, que está na mente pode colapsar, né? E transformar a coisa em realidade objetiva. Uhum. Aí o pessoal ficou naquela e tal, mas aí se pensou o seguinte: poxa, isso é mais uma maneira de você ver que por trás de tudo no universo tem uma mente. Uhum. Tem que ter uma mente criadora, um princípio criador por trás desse universo. Uhum. Nesse aspecto, aquilo que o Einstein falava, que ele via Deus na harmonia cósmica, né? Nessas leis todas do universo que permitem a formação de energia, matéria, vida e consciência. Uhum. Essa harmonia toda que era para Deus, para o Einstein, é a linguagem de Deus, apesar de ele ter discordado do pessoal da física quântica em relação a esse problema, principalmente o problema do entanglement, né? Do entrelaçamento quântico, né? Exatamente. Você quer explicar isso para eles? Isso, então, o Einstein, nossa. Bom, mas vamos fechar aqui então o experimento da fenda dupla, né? E aí eu coloco também lá nesse capítulo o experimento com a lente, né? Que aquilo também é muito engraçado, porque você pode colocar uma lente convergente lá no meio do experimento e essa lente vai desviar o feixe de elétrons também. Então, o elétron passa pela fenda, mas agora tem uma lente. Vamos supor, ele passa pela fenda e tem o detector na fenda. Então, ele passa como partícula. Só que aí, lá na frente, eu coloco uma lente que mistura essa informação de novo. E agora, eu vou detectar o elétron como? Então, vai enrolando a situação, né? Mas o incrível é que a conclusão disso tudo vai diretamente em convergência com o que a espiritualidade fala. O que vale na observação do elétron é o agora, é o momento que você mede.
se ele passou lá na fenda de tal jeito ou não passou, se tinha leite, se não tinha, o que importa é o momento que você mede. Se você mede antes da lente, você tem um resultado. Se você mede em cima da lente, você tem outro resultado diferente. É. Porque aí eu falo com meus alunos, falo, gente, o elétron faz o que a gente não faz, o elétron vive no agora. É isso aí. Tem até também uma experiência em que eles alteram o passado. Isso, exatamente, é essa mesmo. Né? Isso é uma coisa de maluco. É, Se você propõe alteração e o passado altera. exatamente, que eles chamam até de borracha quântica, porque é como se você apagasse Apagado, aquela exatamente. outra informação. Então, por isso que eu estou falando, o que vale é o agora, Agora. não interessa, né? Isso, nossa, isso é muito emocionante, né? A gente vê assim como a natureza está abrindo essa compreensão para a gente, né? É muito lindo. E o emaranhamento quântico, né, que o Einstein chamava de ação fantasmagórica, distância, Ele ficou maluco com isso. ele ficou maluco, né, porque tinha lá o limite da velocidade da luz e ele achava que nada podia ser mais rápido que a velocidade da luz, mas não teve jeito, né? E o Alan Aspect, com seus colaboradores, na década de 80, conseguiu provar, Provar. né, comprovar o emaranhamento quântico dentro do laboratório. E hoje é a base, né, para a maioria das tecnologias Isso já quânticas, foi exaustivamente comprovado exaustivamente comprovado. em várias distâncias, em quilômetros. Até os chineses já fizeram um experimento com um satélite que eles botaram em volta da Lua e de lá lançou 2 feixes de laser para cá, que estavam emaranhados, e, apesar da distância entre a Lua e a Terra, o emaranhamento é evidenciado. Olha só. Então, o emaranhamento, para quem ainda não conhece, né, quando duas partículas estão correlacionadas ou emaranhadas, né, elas podem ser separadas a quilômetros de distância, anos-luz de distância. E quando você altera alguma propriedade em uma, imediatamente a outra se altera. É instantâneo, é incrível, né? Tem um E experimento também, que eu acho esse experimento incrível, que quem bolou esse experimento foi aquele John Wheeler, sim, daquela metáfora do It from Bit, né? uhum, Que diz que tudo é informação, e que ele propôs o seguinte: se você pegar que existe um fenômeno chamado de lente gravitacional, que o Einstein previu isso, isso, né? Que quando uhum, você tem duas galáxias próximas, elas uhum, provocam uma contração ali no espaço-tempo, isso, que você consegue dar um aumento, como se fosse uma lente, que você consegue ver uma galáxia que está lá por trás, aham, que não seria vista assim a olho nu, no telescópio normalmente. Aí o John Wheeler propôs um experimento que seria o seguinte: você pega a luz dessa galáxia que está lá por trás, na hora que a Terra estiver numa posição, você pega essa luz direto e deixa passar o tempo em que essa luz vai passar, então, entre duas galáxias, sofrendo esse efeito de lente gravitacional, e vai dar um desvio na luz que vai demorar mais uns 50 mil anos-luz para chegar diferente da outra. uhum, Aí ele propôs essa ideia. Eu acho que isso foi feito. uhum, O pessoal fez esse experimento. Sabe? uhum, E o que acontece é que você vê que realmente a luz está emaranhada. Uma uhum. com a outra, independente de ter um mandado um espaço maior do que o espaço menor, na verdade, Esse aqui é a grande contribuição do emaranhamento quântico, né? Que ele mostra a não localidade, ele mostra isso, que espaço e isso. tempo, ó, A não informação é. quântica é instantânea, não local. É como o David Bohm fala naquele livro O Universo Indivisível. Esse é um universo indivisível, tudo está instantaneamente conectado e isso ocorre fora do espaço-tempo. Isso que Uhum. é incrível, né? Nossa, é incrível, Essa, né? É essa, essa incrível. não localidade, essa informação instantânea quântica, É. ela não está no espaço-tempo. Uhum.
Por isso não contradiz a teoria do Einstein. do Einstein, que Então, dentro do espaço-tempo, a maior velocidade é a velocidade da luz. exatamente, porque quem está ouvindo isso agora, né, pode pensar, puxa, mas se o Einstein estava errado, então a teoria da relatividade perdeu a É, validade. Não, só que nós descobrimos uma teoria mais ampla. é, E é o que eu explico para o pessoal. Na ciência, isso acontece. Por exemplo, a teoria relativística, ela é um caso, né? Ela é um panorama mais amplo e as leis de Newton da isso, teoria exato. clássica se tornam um caso particular Particular. dentro É, dela, exatamente. né? Aliás, isso é uma coisa importante de falar, porque a maior parte das pessoas que não são da área científica, até pessoas da área científica, tem a ideia de que a ciência nunca pode ser confiável porque acontece isso. Aparece uma outra teoria que desprova a anterior. Na verdade, não Não, desprova. Ele né? inclui aquela teoria anterior, como no caso, por exemplo, da física newtoniana, como um caso particular de uma física mais ampla, que foi, no caso, a relatividade. Exatamente. Né? É. E o Einstein passou a vida dele até morrer nos anos 50 tentando criar o que ele chamava de teoria do campo unificado. Hoje estão chamando de Isso. teoria de tudo, né? É. Tentando unificar a física quântica com a relatividade. Ele Uhum. achava que a física quântica, por ter esses paradoxos, seria incompleta, Uhum. que deveria existir umas coisas por trás que ele chamava Variáveis ocultas, né? isso. Essas coisas ocultas acabariam um dia sendo explicadas e você poderia entender a física quântica de uma maneira mais determinística. Tá vendo? Eles têm uma esperança de. Exatamente. Mas não teve sucesso, né? Isso aí. O que acontece é que a física quântica é sempre validada, né? Até hoje, novos experimentos vão mostrando cada vez mais a validade, né, da física quântica. E o Vládko Vedral também, que é um físico que eu gosto muito, né? Eu É, vejo que você cita ele também. Ele coloca que a física clássica é uma aproximação em preto e branco de um mundo quântico technicolor, que é isso aí. verdade é isso, né? Quando a gente passa o olho assim à nossa volta e vê esse mundo clássico, isso aí é a pontinha do iceberg que a gente vê, né? Mas por trás disso que a gente chama de mundo clássico, existe ali Verdade. um campo quântico que está dando significado a tudo e principalmente regido pela consciência, né? É. Eu vi uma comparação uma vez que eu achei muito interessante, que eu sempre às vezes falo, que as pessoas dizem, mas como pode a gente não ter noção dessas coisas? Aí o cara compara com o seguinte, ó, compara com a luz visível. A Isso. nossa, o nosso olho só capta a luz entre o vermelho e o violeta, né? Uhum. São frequências de onda que conseguem estimular os neurônios da retina. Para cima e para baixo, assim, depois do É, vermelho lá, o infravermelho, as ondas de rádio, ou para isso. baixo, Micro-ondas, você não vê nada micro-ondas, disso. ondas de rádio, raios cósmicos, tudo isso nós não vemos. Mas Uhum. tudo isso existe. E hoje, com a ciência, nós criamos aparelhos que são capazes de detectar todas essas ondas. Aí que a Uhum. gente vê, então, que o universo tem uma quantidade de onda enorme que a nossa visão não detecta. Então, se Uhum. você olhar o mundo só com a sua visão, você está vendo uma coisa fechada, né? Um paradigma Uhum. fechado que não é o paradigma total do universo. Exatamente, exatamente. E o Michio Kaku, ele também coloca isso, né? Que é um físico da atualidade. Ele fala, se o nosso senso comum estivesse certo, a gente não precisava de ciência. É Que a claro. pessoa fica agarrada no É, senso comum, né? Não, mas claro. o que eu vejo é assim, o que eu capto, né? Com os meus sentidos. Então você vai dizer que só existe do vermelho ao violeta, meu filho. Porque Exatamente. você só vê isso, então o micro-ondas não existe, o raio-x não existe, né? Raios cósmicos não existe. Ondas de É, rádio não existe. pois é. Então, celular, onda, Wi-Fi, como é que a É, gente está aqui falando, né, é. nesse momento?
As pessoas têm que entender isso, que existe um mundo invisível para a gente, né? E que o universo é muito maior do que aquilo que a gente consegue captar com os nossos sentidos. Exatamente, exatamente. E aí uma coisa que ficou interessante também no livro é que, como, né, o doutor Francisco já pesquisava física quântica há muito tempo, você tem lá o seu capítulo também que você fala da física quântica, né? E eu achei muito bom isso, Mas porque eu achei bom, sabe? Quando eu comecei a bolar o livro junto com você, como você falava já da física, eu comecei a pensar, então eu vou repetir algumas coisas aqui. Mas é bom, porque é ótimo. repetindo fixa na pessoa. E a gente, Porque cada um cada você um fala de um tem um jeito, eu jeito falo, de. meu jeito de Cada falar é um. diferente, né? Cada um fala Cada de um um tem jeito. um Então, jeito, né, de aí a falar. pessoa entende melhor. Porque eu falo como quem vem dessa área. Você fala como um neurocientista que estudou física quântica. São olhares diferentes, né? É, E eu achei que ficou muito rico isso, ficou muito ficou. bacana. E, e depois, e a minha proposta, né? Eu chamei o doutor Francisco, né? Falei, doutor Francisco, a sua teoria holoinformacional é muito preciosa. Você tem que colocar isso num livro mais explicadinho, numa linguagem compassiva para o público É, leigo, porque senão aquilo fica só em artigo, né, doutor claro. Francisco? E A maneira que eu acho assim que é mais resumidamente e mais fácil de entender, vamos dizer assim, é mostrar que o que acontece na mente pode ser comparado com o que acontece no laboratório de física quântica, quando você, por exemplo, observa ali o elétron, numa experiência de dupla fenda. E aí ocorre essa transformação, essa dualidade onda-partícula, ocorre então o colapso da função de onda. Aliás, outro dia eu vi que o Roger Penrose, no livro dele, ele não chama de colapso da função de onda, não. Redução da função de onda, que ele chama. olha que interessante. Redução da função de onda. Você sabe que ele não acredita na física quântica como ela é, né? Ele tem a teoria dele Tem uma também. teoria dele, tem uma teoria também cosmológica sobre o universo, diz que o Big Bang não existiu. Hum, Tem um negócio muito louco. Mas aí, então, acontece o seguinte: um sujeito da área de neurociência, estudando física quântica, junto com um físico quântico, foi o Sir John Eccles, ganhou um prêmio Nobel e ganhou o título de Sir lá da rainha da Inglaterra. John Eccles, Eccles. E o cara que trabalhou com ele, o físico quântico, chama Frederick Beck. uhum. Foi o cara que fez as equações, provavelmente, lá no livro. E eles colocaram o seguinte: quando você usa a tua mente numa intenção, que é a mesma coisa que ocorre no laboratório de física quântica, a sua intenção de ver um elétron, você prepara todo um aparato tecnológico e quer ver o elétron, faz uma experiência lá de dupla fenda e bota uma lente lá para tentar ver o elétron. Aí você vai ver o resultado daquela experiência. Os cálculos que eles fazem lá dependem da equação de Schrödinger, né? Que é a equação básica da física quântica, que é a equação que fala que a existência de um mundo informacional potencial, de potencialidades infinitas, né? De possibilidades infinitas, que na hora que você observa, uma dessas possibilidades se concretiza e você vê um clique, digamos, lá no monitor. Pum, eu vi um elétron. Então, o Eccles propôs o seguinte, que na sua mente a intenção provoca a mesma coisa. Numas estruturas que, na verdade, não são estruturas físicas, porque o pessoal começou a achar que ele estava falando de estruturas físicas e achava que isso ia contra a lei da termodinâmica, da mente alterando a matéria, entendeu? Aham. Mas não, ele não fala em estruturas físicas, ele não fala num microsítio físico no cérebro, ele chama de psíquons. Mas esses psíquons são ondas de probabilidade quântica. Incrível, né? Ele diz, Maravilhoso. então, que a intenção provoca essas ondas de probabilidade quântica nos psíquons, no cérebro, e isso aí vai, então, se conectar com o lado físico do cérebro, que é uma parte que ele chama de dêndrons, que ele junta
umas fibras finas que saem da ponta dos axônios. Os axônios são os grandes prolongamentos dos neurônios. Na ponta tem umas fibras muito finas que saem e que vão fazer conexões com os dendritos, que são as pequenas prolongamentos dos axônios seguintes, e formam uma rede muito densa, que ele chamou isso de dêndrons. Essas redes, ele comprovou, isso é o que a gente detecta no eletroencefalograma, são oscilatórias. Uhum. Uma coisa que sempre intriga quem estuda a neurofisiologia é quando você vai estudar eletrofisiologia e que você pega nas aulas de fisiologia e estimula axônios em determinadas células ou em determinadas amebas, às vezes, você consegue... tem uma experiência até feita pelo... Agora me esqueci o nome do cara. Bom, ganhou o Prêmio Nobel de Física no ano 2000, pelo que ele descobriu como a memória ocorre na aplísia, que é um molusco. Ele estudou, Olha que legal! Que tem um axônio muito grande que dava para você até fazer experiências sem olhar no microscópio. Olha! É o Kendall. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que então o que ocorre no axônio é um estímulo que não é o que a gente detecta no eletroencefalograma, por incrível que pareça. Não é porque esse estímulo que ocorre no axônio, a gente chama em neurofisiologia de tudo ou nada. Porque se você estimular, dá uma onda trifásica, ela sobe, desce e dá um período refratário. Aí depois desse período refratário, se você estimular, dá outra. O que você detecta no eletroencefalograma não são essas ondas, são as ondas oscilatórias, que estão relacionadas com essa rede que sai da sinapse, na ponta do axônio, essas fibras finas que vão juntar com os dendritos, formam uma rede oscilatória, que dá vários tipos de padrões de onda. Você tem onda com frequências rápidas, como as ondas beta, por exemplo, que são ondas que vão até 30 Hz, 40 Hz. Tem ondas gama, que vão até, às vezes, 60. Você tem ondas muito lentas, que são as ondas delta, que são ondas de 0,5 a 3 Hz. Tem ondas teta, que são mais ou menos de 3 a 6, 3 a 7. Tem as ondas alfa, que são de 7 a 13, 8 a 13. Então, esse padrão de onda é que a gente detecta nos eletroencefalogramas. E hoje, a gente usa fazer o eletro com mapeamento, né? Mapeamento cerebral computador. São programas que transformam essas frequências de onda em cores. Olha que legal! Separa pelas ondas, dá a amplitude da onda com uma determinada cor. Então, você vê tudo. É ótimo você usar o mapeamento e ver o cérebro funcionando ali. Eu, lá na minha clínica, eu tenho um laboratório de mapeamento cerebral computadorizado, que eu faço isso regularmente com meus pacientes. Legal! Bom, então, o que o Eccles bolou, em termos de física quântica, vamos dizer assim, é que a intenção da mente vai provocar, então, alteração no padrão lá das ondas quânticas de probabilidade, da informação quântica, e que isso vai acabar provocando, através de um fenômeno, que é um fenômeno quântico também de tunelamento quântico, Isso. né? Em que você pode, uma determinada partícula, chegar num anteparo aqui, onde lá não poderia passar, mas ela desaparece aqui e aparece do outro lado. Isso é chamado de tunelamento quântico. Quem bolou isso foi o Brian Josephson, lá da Universidade de Oxford. Ganhou o Prêmio Nobel porque ele mostrou como é que isso ocorre, em termos de matemática. E gozado que ele é um cara espiritualizado. Tá vendo? Como a maioria, né? Os o pessoal lá grandes da Universidade de Oxford não fala muito nele, eles mesmos seguram ele, porque querem ele lá porque ele é Prêmio Nobel. Que legal. Não deixam ele ficar falando demais no assunto. Entendi. Por causa disso. Bom, e aí o que acontece é o seguinte, através do tunelamento quântico, então, há na ponta dos axônios tem um monte de vesículas. Essas vesículas são cheias de neurotransmissores, mensageiros químicos. São moléculas de dopamina, de serotonina, de ácido gama-aminobutírico, que, através, então, desse fenômeno de tunelamento quântico, essas vesículas conseguem se abrir entre um neurônio e outro, que é a sinapse, que a gente chama, que é um espaço micrométrico, tem poucos microns, e liberam ali os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão
se unir a receptores na membrana do neurônio seguinte e vão estimular esse neurônio. Ali ocorre uma espécie de soma algébrica, vamos dizer assim, porque tem neurotransmissores que são excitatórios e tem neurotransmissores que são inibitórios. Dependendo do resultado dessa soma, o neurônio vai chegar num potencial de ação, dá um potencial elétrico alto que provoca um potencial de ação que vai, então, pela membrana do axônio e vai estimular, então, a célula seguinte. Então, o que o Eccles mostrou foi que é possível você entender, então, que o mesmo fenômeno que você observa no colapso da função de onda no laboratório ocorre no cérebro. Né? A intenção que no laboratório não altera as leis da termodinâmica, é um fenômeno quântico, ocorre também no cérebro. E aí você, então, tem a transmissão dos axônios, de um axônio para o outro, através da intenção da mente, provocando a liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Entende? Então, isso foi um negócio que deixou todo mundo louco, porque foi a primeira vez que uma pessoa conseguiu uma explicação científica para explicar como a mente pode alterar a matéria. Nossa, que lindo, né? Maravilhoso. Tiraram o cara, alijaram o cara das universidades. Você passa pela faculdade de medicina, nunca ouve falar em C. John Eccles, que é o nome de medicina. Faz a pós-graduação, ninguém fala nele. Que absurdo. A ideia dele é uma ideia dualista, interacionista. Fala na interação da mente com a matéria. Não é uma coisa só material. Então, a Ana Paula fez uma pergunta muito boa aqui. Ela falou que nessa questão da intenção, né, atuando na mente, essa intenção ela deve ser acompanhada de uma emoção ou não, tanto faz? Como é que entra? Também. Normalmente, quando uma intenção é acompanhada de emoção, ela tem um efeito muito maior, né? Muito maior, exatamente. A emoção faz com que a coisa aconteça com uma amplitude muito maior. Mas pode ser sem emoção, não tem problema. Entendi. A Nilzete também está perguntando aqui essa abordagem, né? Se isso está no livro, né? Está nesse livro, né, doutor Francisco? Tá. E tem algum outro livro que você trata sobre isso também? Tem um livro, Fronteiras da Consciência. É um livro que eu fiz junto com o Carl Pribban. Carl Pribban, neurocientista, neurocirurgião de Stanford, que depois aposentou, virou emérito, foi para Virgínia, depois foi para Washington. E ele publicou mais de 400 trabalhos na área de neuro, e mais de 30 livros. E eu consegui, através dele, trabalhar juntos, publicar nos Estados Unidos, junto com ele, livros e trabalhos. E ele ele conseguiu criar, usando essa ideia do Eccles, ele conseguiu demonstrar, usando uma matemática que é baseada nas equações do Fourier, aquelas transformações do Fourier. Para quem não é matemático, não é da área de física, é o seguinte, resumido, essas equações do Fourier permitem que você misture um monte de ondas e dê uma resultante. Você pode calcular a resultante. Isso você pode fazer até com onda sonora. O Pribban costuma dar o exemplo do piano com onda sonora para poder as pessoas entenderem melhor. Ele mostra o seguinte, se você tocar as teclas do piano, essas teclas vão fazer com que os martelos batam nas cordas. As cordas ficam ali dentro do piano, se você reparar, cada uma tem um tamanho certo, porque dá uma vibração, uma nota diferente. As notas variam em função do tamanho daquelas cordas, né? Quando você toca várias cordas ao mesmo tempo, há uma mistura de padrões de ondas sonoras ali. O som de cada uma daquelas cordas se misturam e pode ser calculado a resultante pelas equações do Fourier. O pessoal na área de música acústica, né? O pessoal que estuda acústica, matemática da música, eles fazem isso, calculam o resultado. O resultado é a harmonia, a melodia que você está ouvindo. É a música que você está ouvindo.
que é uma mistura daquelas ondas todas, né? O Friedman conseguiu mostrar que isso ocorre no cérebro. Só que não é com onda sonora, são com ondas eletromagnéticas que se formam em torno das membranas dos neurônios. Os neurônios, como todas as células, têm uma membrana citoplasmática em torno que tem um potencial elétrico de repouso de menos 70 microvolts. Mas onde tem onda elétrica, quando a gente estuda no colégio, né, perpendicularmente você tem magnetismo, né? Por isso que chama eletromagnetismo, né? Isso. Um vetor é elétrico, o outro é magnético. E aí ele mostrou que essas ondas eletromagnéticas no córtex cerebral, assim, em faixas do córtex horizontal, na parte horizontal, assim, elas se interpenetram, formando padrões de interferência de onda, que ele calculou no laboratório tudo isso. Ele detectava isso tudo com microeletrodos e calculava, e a resultante mostrava, então, como isso se processava no cérebro. Mas aí ele viu o seguinte, que se você fizer o cálculo inverso, e isso foi o que deu o prêmio Nobel para o Denis Gabor. Denis Gabor foi um matemático físico que criou a matemática da holografia. O Gabor mostra que se você fizer o cálculo inverso das equações, você pegar a resultante e fazer o cálculo inverso, você chega nas ondas originais, que se misturaram para dar resultante. No caso, ele dá um exemplo interessante, o Primo. No caso, por exemplo, da visão, no caso biológico, você, com a sua visão, se você está dando uma palestra, você está recebendo impulsos eletromagnéticos na sua retina, uma quantidade imensa. Cada mirada que você dá, você está vendo dezenas, às vezes centenas de cores, de formas ali, né? Das blusas, das formas dos objetos, das quadros, e isso tudo está entrando o tempo todo na tua retina. Mas a retina é um negócio pequeno. Se ela tivesse que calcular a todo instante, através dos seus neurônios, toda essa informação que você dá em cada virada que você está andando para lá e para cá, dando uma palestra, não haveria neurônios suficientes na retina para calcular tudo isso. Porque a retina é pequena, né? Não é o cérebro. Aí eles foram estudar esse negócio e descobriram que os neurônios da retina fazem o cálculo de Fourier. Olha, gente, Olha que coisa maluca. O Fourier foi um cara do século XVIII, um matemático do século XVIII, que bolou essa equação. Hoje, no século XXI, a gente descobre que o olho, as células do olho, os cones de bastonete que tem na retina, que são neurônios, que fazem esse cálculo. E dão uma resultante, que é essa resultante que vai ser transformada em impulso digital e vai pelo nervo óptico. Até as regiões de trás do cérebro, que são as regiões occipitais, que são relacionadas com a integração dos estímulos visuais. Aí o Friedman, sabendo que existia o cálculo inverso, bolado pelo criador da holografia, que é o Denis Gabor, ele mostrou que se você faz o cálculo inverso, então, daquilo que está lá na tua retina, que é a resultante, você faz o cálculo inverso, você chega nas ondas que deram origem, que é o espaço-tempo onde você vive. Só que aí, se você faz isso, você não chega a um espaço-tempo material, você chega num espaço-tempo virtual, que é o holograma. Exatamente. Então, em cima disso, ele desenvolveu um monte de trabalhos, né, em cima disso, com ele, com as equipes dele, e demonstrou, então, que isso ocorre no cérebro. E como o holograma é uma coisa dependente de informação não local, instantânea, ele é distribuído, a informação não está localizada em lugar nenhum, ela está distribuída em todo que é lugar. Aliás, a gente às vezes não tem noção de que isso está ocorrendo o tempo todo em cima das nossas cabeças. E quando você recebe uma informação na sua televisão, você está ali mexendo na tua televisão, você botou lá na Rede Globo, você está recebendo uma informação, vendo um programa e tal. Mas a antena da Rede Globo, ela não está transmitindo uma informação especificamente para o seu aparelho, para a sua antena. Entende? O que eles fazem é o que chamam de broadcasting, né? É uma difusão. Essas ondas saem
E essas ondas espalham em Espalho. todo lugar. E em todo lugar, dependendo de você acessar a frequência da onda, com o aparelho que você tem, a informação está ali. Você pode estar aqui, pode estar aí onde você está, em Juiz de Fora, né? Pode estar no É, estado do Rio, pode estar em Roma, pode estar no Rio Grande do Sul, no Paraná, que você acessa a Rede Globo porque você entra naquela frequência. E essa é. frequência está distribuída em todo lugar. Isso é instantâneo, não local. Uhum. É. Bom, e aí no cérebro, então, ele mostrou que isso é possível de ocorrer através de informação instantânea não local, formando padrões que são compatíveis com imagens holográficas. E propôs, Uhum. então, de que a nossa consciência e a nossa memória teria relação com esse fenômeno Uhum. holográfico ocorrendo no cérebro. É. E essa conclusão, né, doutor Francisco, que você coloca lá no livro, que eu me emociona, assim, eu acho emocionante, né? Justamente a conclusão desse trabalho, né? De que a memória ela não está na parte física do Do cérebro. cérebro, Ela né? está Mas nesse ela padrão de está interferência de onda, né? nesse Nesse campo, campo. né? Exatamente. Informacional. É. Gente, E isso é como muito esse campo lindo. é não local, e na não localidade, um tipo de informação instantânea que conecta tudo, independente da distância, conecta tudo no universo, Uhum. é o tal do entanglement, né? Exatamente. Como essa informação é não local, ela é instantânea. Então, aí eu tive um estalo, sabe? Eu Uhum. lendo, estudando, publicando coisas desse tipo com o Priba, sabendo do Uhum. Sir John Echo. Aí o Priba me alertou que existia uma teoria quântico-holográfica do universo, que ele tinha sido alertado pelo filho dele, que era físico. Uhum. Aí eu peguei e fiquei, pô, interessante, né, rapaz? O universo é quântico-holográfico, a nossa mente tem padrões quântico-holográficos. Aí o estalo que eu tive foi o seguinte, pô, então, através de informação quântica não local, nós estamos conectados instantaneamente com o universo, pô. Exatamente. Né? E se o Exatamente. universo é um padrão de ondas quântico-holográficas, ele funciona como uma mente. Mas aí, doutor Francisco, você descreveu a iluminação, porque ontem eu ainda estava assistindo uma mestra que eu adoro, é a Jetsuna Tenzin Palmo. É uma mestra que ficou 12 anos fazendo retiro numa caverna lá nos Himalaias. Uma Nossa, é uma coisa caverna no linda. Himalaia. É. E ela estava falando, ela fala em inglês, né? E ela estava falando justamente desse boundaries, né? No Não, sem boundary, é. fronteiras, É. né? Que Sem não existe limites. essa coisa sem limites, que essa é a experiência da iluminação, né? Que o Schrödinger, o Schrödinger não, perdão, não, o Schrödinger que teve essa experiência, né? De se sentir um só com o universo, né? Ele descreve essa experiência que ele teve. O Capra E também teve isso no Tal da Física. Aliás, a capa americana do livro Tal da Física, ele mostra um padrão como se fosse lá nesse acelerador de partículas, as partículas todas aparecendo assim. Ele mostra que esse padrão de dança das partículas no universo iluminou ele deitado numa praia. ele foi o Imaginou insight isso. dele, né? Para escrever o Você sabe livro, que exatamente. sabe que o Schrödinger, o livro dele básico, né, de 48, acho, o What is Life? Que é a Isso. vida. Ele foi o Aham. primeiro cara a tentar explicar os fenômenos biológicos usando a física quântica. Uhum. Ele E fala hoje assim, está aí, né? E hoje eu a gente cito ele já desde os tem anos uma. 80, mas ele tem umas frases maravilhosas. Ele fala assim que era preciso que, para acontecer o que acontece nas células, na transmissão, na reprodução, tem que existir uma molécula. Olha só, tem que existir. Nessa época ninguém sabia que existia DNA. Tem que existir uma molécula que esteja sob a influência da varinha mágica da física quântica. Ah, que Ele coisa fala assim, a varinha linda! mágica. Que coisa linda, Eu citei isso né? num trabalho dos anos 80 sobre Aham. auto-organização e sistemas biológicos. Mas Que ele você coloca no livro também, né? coloca, Essa né? questão da É, auto-organização. mas É, o Schrödinger, esse livro dele,
Depois ele escreveu um outro livro chamado Mind and Matter, Mente e Matéria. Em que aí ele entra mais na parte filosófica, tentando mostrar como é que as coisas poderiam ser entendidas. Ele andou lendo e concordou plenamente com os livros védicos lá da espiritualidade da Índia, e ele cita os Upanishads, que é um livro sagrado lá dos hindus, né? Dizendo que, pela maneira que ele entende as coisas, com a física quântica, tem que existir uma mente. Ele chama de One Mind. Que coisa Essa linda, One né? seria uma mente universal. Então, e é isso que a teoria quântica mostra, que a consciência é a base do universo, é essa mente. Exatamente. É essa, né, que o Schrödinger já tinha chegado, que, né, os Claro. grandes gênios aí já Agora, haviam vai falar chegado. isso para um físico clássico, Ah, newtoniano. coitado. O cara não consegue entender isso. Não, ele gosta de fronteiras, ele gosta de cartesiano, tudo quebrado, tudo desconectado, fragmentado, né? tudo fragmentado, desconectado, né? É. Aí, como diz o Carlo Rovelli, né? Quanto mais fragmentamos, mais ignorantes ficamos. E isso é o físico da atualidade, o É isso físico mesmo. Isso de aí. ponta. É uma ciência. Tem gente que fala que a gente ciência é tão louca que a gente fica sabendo cada vez mais sobre cada vez menos. Vai chegar um ponto que não vamos saber tudo sobre nada. Exatamente, é aí que a gente vai chegar, né? Então, o enriquecimento é justamente a interdisciplinaridade, quando a gente traz esse olhar mais amplo, como eu e o doutor Francisco estamos aqui, juntando a neurociência com a física quântica. Aí, olha que resultado maravilhoso, né? É uma visão mais integral, é mais holística, né? É lógico, uma porque visão- o mundo é um só. Não... Que realmente você sente, e é um tal negócio, não tem como a gente comprovar que isso seja verdade, mas que existe uma mente por trás disso, tem que existir. Claro, com Então, certeza. isso que eles falam nessas tradições espirituais, orientais, de mente cósmica, de consciência cósmica, tem que existir por trás de tudo isso. Da qual nós somos parte, que não Exatamente. tem fragmentação. Como tudo é quântico holográfico, cada parte contém a informação do todo. Nos hologramas, cada parte contém informação. Então, a nossa mente contém o universo. Exatamente. Então, vamos fechar a live com essa frase linda que o doutor Francisco gosta de falar. Que nós somos o universo, né, que está se vendo através dos nossos olhos. Está se entendendo linda, com a nossa consciência. Que coisa linda, né? Então, gente, fica aí o nosso convite, né? A gente deu ali o nosso melhor, né, doutor Francisco, para que isso fique de uma maneira que o leigo possa compreender e que esse tema. No livro possa... vai estar tudo mais mastigadinho, pode ler, reler, fica mais fácil. Pode ler, reler, né? E agora, fica aí a nossa contribuição. Agora, como a pessoa adquire? Então, a gente começou, eu comecei aqui com a minha equipe uma pré-venda, e o legal dessa pré-venda é que a pessoa tem a oportunidade de adquirir o livro antes do lançamento oficial, né? Porque assim que eu receber os exemplares da editora, eu já mando pelo correio. Já manda para quem comprou. Oi? Já manda para quem comprou na pré-venda. Já mando para quem já comprou na pré-venda, né? Então vão ser os primeiros aí a já receber. Aí a pessoa entra onde? No seu YouTube, no WhatsApp? Pode pedir no Instagram, né? Lá nos grupos do WhatsApp eu já divulguei também. Pode pedir no direct do Instagram. Eu também tenho colocado nos stories. Dá uma olhadinha lá nos meus stories, que aí lá tem um botãozinho direto para a pessoa clicar. Né? Aí preenche lá o formulário, deixa o endereço, tudo direitinho e vai poder receber. E assim que a editora lançar, nós vamos fazer umas noites de autógrafo. Vamos. Como a editora é lá no Paraná, né? E você tem lá uma influência através de não sei quem com o prefeito lá na cidade, né? Isso. De repente você vai conseguir que a prefeitura programe o lançamento desse livro, hein? Nossa, já pensou? Que bacana. Sim. Seria ótimo. Vamos usar os nossos divulgar que lá existe uma pessoa, no caso você, né? Que é a única pessoa no estado do Paraná que junta
física quântica com espiritualidade. Ai, que bacana, né? Quem sabe? Aí, pessoal de Curitiba, quem sabe É, o doutor Francisco vai lá dar uma palestra vamos também. lá. A gente pode fazer, falar alguma coisa antes na noite de autógrafo, né? E depois É, autografar os livros. eu gosto de fazer o lançamento na Livraria da Vila. Meus livros anteriores eu lancei lá no Shopping Pátio Batel, porque é uma livraria enorme e ela tem um auditório no andar de cima. Ah, Então a gente já dá a palestra dentro da própria livraria. É bem bacana, legal. sabe? Vai ser muito bom. É isso aí. E aí faz lá, depois trazemos aqui para o estado do Rio, Isso, aí vamos fazemos por fazer. aqui, no É, Rio, ou em aqui, Volta onde Redonda, ou em Barra onde do você morou em Volta Piraí. Redonda, que muita gente te conhece. É, onde Fazer uma você propaganda lá quiser. naquele Aí, hotel que nós fizemos aquele simpósio. uma delícia, né? Hotel Bela Vai Vista. ser até um segundo simpósio, brevemente, hein? Depois que É lançar esse livro. verdade, vamos fazer sim. Vamos fazer. Aliás, Agora poderia vamos ser até junto. aproveitar. O lançamento do livro num simpósio. Isso, a pessoa vai e já leva o livro. Aí, que É, bacana, né? é. Vamos E depois sim. pode ser, como você mudou para Juiz de Fora, fazemos em Juiz de Fora. Fazemos. Isso aí, doutor Francisco. Vamos promover esse livro porque esse século XXI precisa, né? Você sabe que eu dei uma entrevista lá na BBC de Curitiba, que inclusive eles estão me esperando para a próxima entrevista agora, quando eu for para o lançamento do livro. Que ele fala, o entrevistador, né? Eu gostei muito do Gelson. Ele colocou uma coisa na abertura da entrevista que eu achei muito bonito, que ele falou assim, que nós estamos num momento de encruzilhada da humanidade. Nossa, eu achei isso tão bem colocado, né? Eu não tinha colocado assim nesse panorama. Mas é isso, nós estamos diante de uma encruzilhada na história da humanidade, Eu acho né? que a física quântica trouxe essa visão de que nós estamos realmente numa encruzilhada, pulando, vamos dizer assim, dando um salto quântico É, de um paradigma clássico newtoniano cartesiano para um paradigma quântico holístico, de uma visão muito exatamente. mais ampla do universo e de nosso lugar no universo, Exatamente, né? exatamente. E isso está Então, sendo assim, acelerado agora imensamente, de uma forma que pode ser até perigosa, se não for controlada, pela inteligência artificial. é, pois é. Por isso que a gente tem que, de uma vez por todas, dar esse salto quântico, porque aí o pessoal vai querer lidar com a inteligência artificial dentro do paradigma clássico. Ah, pelo amor de Deus, aí não vai dar certo, né? Gente, então é isso. Muito obrigada. Obrigada, doutor Francisco. Vou deixar aqui já nos stories o botãozinho lá para quem quiser adquirir o livro na pré-venda. Pessoal que estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vamos em frente, né, doutor Isso. Francisco? Espalhando aí essa nova ciência. Beijo, Alô. gente!